Olá pessoal, vamos aqui para a apresentação da nossa aula. Então nós temos aqui os dados da nossa aula. Aula de matemática, comigo, o professor Natanael Barreto, e o conteúdo é corpos redondos. E a série para o qual é destinada essa aula está aqui na nossa telinha, sexto ano do ensino fundamental maior. Tudo bem? Então, feita a apresentação da nossa aula, vamos aqui para o nosso primeiro slide. Como a gente viu, o conteúdo da aula de hoje são corpos redondos, tá? Corpos redondos. Agora, quem são esses corpos redondos? São o cilindro, o cone e a esfera, tá? A gente vai estudar esses três corpos redondos. Pessoal, o capítulo do qual nós estamos estudando, o capítulo que a gente está estudando são os sólidos geométricos, tá? Sólidos geométricos. Isso, quem estuda os sólidos geométricos na matemática é uma disciplina chamada geometria espacial, tá bom? E esses aqui são tópicos importantíssimos da geometria espacial. E aqui a nossa ideia no sexto ano é passar a diferença de um sólido para o outro. E quando se fala de sólido geométrico, a primeira diferença que a gente viu na nossa aula foi a de diferenciar um poliedro de um corpo redondo. Tudo bem? Então, aqui a gente está trabalhando agora com corpos redondos. Então, o nosso capítulo trata de sólido geométrico e a nossa primeira diferença foi diferenciar um sólido ou um poliedro de um corpo redondo. Agora a gente já falou sobre os poliedros, lembra? De pirâmide, cubo, paralelepípedo, prisma. Todos esses são poliedros. Agora a gente vai trabalhar com quem? Com os corpos redondos. Quem são os corpos redondos? Cilindros, cone e esfera. Então, a gente vai começar aqui com o cilindro, tá bom? Quem é o cilindro? O cilindro é esse corpo redondo. Aqui que eu vou desenhar para vocês. Primeiro desenhar um círculozinho aí. Vai me desculpando aí a não perfeição dos desenhos, tá? Porque nesse programa aqui, para a gente desenhar, não é muito fácil. Então, o cilindro é esse corpo redondo aqui, esse sólido geométrico, onde ele possui duas faces. Uma face superior e outra inferior. Se você lembrar bem, ele lembra bem o prisma, só que nessa face superior e nessa face inferior é um círculo, né, em vez de um polígono. Olha só, quando a gente estudou o prisma, a gente viu aqui o prisma, essa figurazinha aqui, onde a base superior ela reflete aqui na base inferior. Deixa eu só tentar aqui desenhar para você. Vamos lá, muita calma. Um pouco de paciência, que tudo dará certo, né? Deixa eu desenhar aqui, ou pelo menos tentar desenhar, né, pessoal? Vejam aí como eu estou desenhando para que vocês consigam. Vamos lá. Então aqui num prisma, né, essa face, né, que é aqui no caso um retângulo, essa face superior e essa face inferior, elas são iguais, tá? Aqui no cilindro, né, no cilindro, também a face superior é igual à face o quê? Inferior. Só que aqui, em vez de ser um polígono, aqui é um círculo, tá? Então, isso aqui é um prisma. Opa, não é prista não, é um prisma. Isso aqui é o que eu chamo de cilindro, tá? E a gente até viu que os corpos redondos são justamente esses sólidos geométricos que possuem uma parte curva, tá? Então, assim, o que vai diferenciar, por exemplo, um sólido geométrico que é um corpo redondo de um sólido geométrico que é um poliedro, é isso aqui, ó.
ele possui um contorno arredondado. Isso aqui já, os contornos dele são sempre retos, ou seja, são sempre polígonos. Tudo bem? Então, por que eu desenhei um prisma aqui e um cilindro? É porque a gente aqui no sexto ano precisa diferenciar esses sólidos, tá? Saber o que é um poliedro, saber o que é um corpo redondo. Aí, sabendo da diferença entre poliedro e corpo redondo, a gente vai começar a diferenciar, por exemplo, um cilindro de um prisma e as suas principais características. Esses dois círculos aqui, ó, o na parte superior e o na parte inferior, eles são chamados de bases, tá, do cilindro, pessoal. Tudo bem? E uma coisa interessante de se observar é a planificação. Lembra que eu falei nos nossos estudos aqui do que é a planificação? A planificação é quando eu desmonto, né, todo esse poliedro ou esse corpo redondo. Então, por exemplo, se eu desmontasse esse cilindro aqui, o que iria me restar? Tá? Que figuras eu iria ter? Se você observar bem aí, ó, no seu livro, na página 88, tem a planificação do cilindro. Então, se eu fosse, por exemplo, pegar e desmontar esse cilindro aqui, eu teria um círculo na parte superior, um outro círculo aqui, ó, na parte inferior. Deixa eu só desenhar, né, melhor. Eu teria um círculo aqui na parte superior. Eu teria um retângulo na minha parte do meio aí, ó. Um retângulo. Eu teria um retângulo, né? E eu teria um outro círculo aqui, pessoal, na parte inferior. Então, assim, olha, perceba que se eu pegar e desmembrar, eu vou tirar esse círculo aqui na parte superior, vou tirar esse círculo aqui na parte inferior, e no meio aqui, eu não sei se dá para você compreender bem, mas essa figura aqui, se eu desenrolar ela todinha, ela vai ser um retângulo. Quer ver? Você pega algum objeto em algum supermercado, né, alguma lata que tem esse formato de cilindro, se você pegar e cortar a tampa superior, cortar a tampa inferior, você vai obter os dois círculos. Isso é fácil. E aí você corta a lata aqui, em alguma dessas partes aqui na lateral dela, e estica para você ver como vai gerar um retângulo, tá bom? Então essa experiência fica aí para que você adquira um pouco mais de conhecimento, tá bom? Então tá aí, já sabemos o que é um cilindro, tá bom? E já sabemos a diferença entre um cilindro e um prisma, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui com a nossa aula. Quem é o outro corpo redondo que a gente vai estudar? O cone. Pessoal, o cone é essa figura aqui. Desenha aqui um círculo. Vou desenhar um ponto fora desse círculo e vou ligar aqui esse ponto a uns pontos, né, do círculo. Essa figura aqui é o que eu chamo de cone, tá bom? E eu não sei se você está lembrado, mas ela lembra muito a pirâmide, tá? Aqui é o círculo, tá, pessoal? Esse círculo aqui, ele é chamado de base. Esse círculo aqui, ele é chamado de base. E esse ponto aqui, ele é chamado de vértice. É o vértice do cone. Tudo bem? E esse prisma aqui, ele lembra, esse cone, pessoal, ele lembra muito a pirâmide. Lembra, olha, que a pirâmide a gente desenhava assim, ó, a gente desenhava um polígono aqui. E aí fazia isso aqui, né, ó. Ó, pegava esse vértice em cima e ligava aos pontos da base, né? Isso aqui é uma pirâmide, né? Parecendo minha cara, para bem aí, deixa eu desenhar melhor aqui. Vamos fazer uma pirâmide melhorzinha. Então, pronto. Isso aqui é a pirâmidezinha, a nossa pirâmide, tá? Aqui é a base, aqui é um polígono.
Aqui nossa base e aqui o vértice. Agora, qual a diferença dessa pirâmide para esse cone? Perceba que a pirâmide ela é um poliedro, os contornos dela são sempre retos, está formado por polígonos. E quando se trata de um corpo redondo, ele tem sempre uma parte curva, tá? Então, ó, esse aqui é o cone e esse aqui é o que? Uma pirâmide, pessoal. Então, eu creio que é fácil identificar aí o que seria um cone, tá bom? Isso aqui lembra os chapéus de palhaço, né, nas festas de aniversário das criancinhas, né? Creio que ainda tem gente que participa desse tipo de festa aqui na sala, né? Se até eu participo, imagine você, não é, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu queria falar também sobre a planificação dele. Se eu fosse desmontar, pessoal, esse sólido geométrico aí, esse corpo redondo, esse cone, o que eu teria? Aqui na base, eu teria um círculo, tá? Porque ó, a base dele é um círculo, tá bom? Esse círculozinho aqui. Não vamos prestar atenção muito bem no meu círculo, porque ele não está bem um círculo, né? E aqui nessa parte aqui, eu não teria um triângulo, tá? Como muitos pensam, eu teria aqui um setor circular vamos dizer assim, de uma circunferência, de um círculo, tá? Eu teria isso daqui, pessoal, ó. Agora isso aqui é bom com alguma experiência em sala de aula, né? Presencial, que seria bom para que o aluno pudesse verificar isso daqui. Mas eu vou pedir que você pegue uma folha de papel e dobre ela para que ela obtenha esse formato aqui de um cone. E aí você abre ela devagar, corte ele no meio, né? Faça um corte aqui no cone, ó. Que aí você vai perceber que vai gerar essa figura bem aqui, ó. No fundo a gente sabe que é um círculo, né? Então não tem muito mistério aí, tá? Mas essa parte lateral aqui, essa parte em pé do cone, não é tão fácil a gente ver que vai gerar essa figurazinha aqui, tá bom? Mas fica como experiência para vocês. E aí, pessoal, o nosso último corpo redondo é a esfera. A esfera, o maior exemplo que a gente tem como esfera aí, ou uma possível esfera, é a bola de futebol, né? A esfera é esse corpo redondo que temos aí como maior representante, eu não vou nem dizer em sua totalidade, tá? Mas é um exemplo mais próximo de esfera que a gente tem, tá? Então, esse corpo redondo aqui é o que eu chamo de esfera, tá bom? E a gente tem muito exemplo no nosso dia a dia aí. Tudo bem? Então, esse aqui é a esfera, esse aqui é o cone e esse aqui é o cilindro. Nós não temos nenhum poliedro para comparar, para fazer a diferença, né? Como tem aqui tipo cone e pirâmide, como tem cilindro e prisma. Tudo bem? Então, eu quero só fazer uma questão aqui que está no livro, ele está no livro de vocês, na página 89, a questão de número 5. Ele diz assim, deixa eu só criar bem aqui, isso, pronto. A questão de número 5, pessoal, na página 89, a questão número 5, na página 89, ele tem o seguinte enunciado, tá? Eu não coloquei aqui porque hoje eu queria fazer uma aula menos, vamos dizer assim, menos com figuras, só com figuras. Vamos copiar um pouco. Ele diz o seguinte, observe este sólido geométrico. Aí tem um sólido geométrico, que é esse daqui, ó. Vamos ver se o professor sabe desenhar, né? O sólido geométrico é esse, olha. Vamos prestar bem atenção aqui. O sólido geométrico é esse. Mais esse carinha aqui, olha só. Vamos ver aqui se o professor sabe desenhar, né? Parece que deu para ficar igual o da figura, pessoal. Aí ele diz o seguinte, ó. Observe este sólido geométrico. Ele diz o seguinte. Podemos obter essa forma usando, aí letra A. Ele está perguntando o seguinte.
Ele diz que é para nós observar essa figura. Aí ele diz o seguinte: podemos obter essa figura, esse sólido geométrico, usando. Aí letra A, ele diz assim: um cone e um prisma. É um cone e um prisma? Não, a parte de cima é um cone, mas a parte de baixo, que é essa figura aqui, não é um prisma. Então a letra A está errada. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: um cilindro e uma pirâmide. Ele diz um cilindro e uma pirâmide. Pessoal, essa parte de baixo é um cilindro, tá? Só que essa parte de cima aqui não é uma pirâmide, tá? Essa parte de cima é um cone. Então, essa letra B está o quê? Erradíssimo. Letra C vai dizer o seguinte: utilizando um cilindro e um cone. O que é que vocês acham? É um cilindro e um cone? Perfeito. Para mim fazer esse sólido geométrico, eu preciso de um cilindro, que é a parte inferior aqui, ó, e eu preciso aqui na parte superior de um cone, ou seja, nessa parte superior de um cone. Então, a alternativa correta é a letra C. Aí na letra D ele colocou se a gente precisa de dois cones. A gente não precisa de dois cones, a gente precisa de um cilindro e um cone. Tá? Essa parte de baixo é um cilindro. Então, tá aí uma questãozinha que era só para você identificar, né, ó, as figuras que compõem esse sólido geométrico. Tudo bem? Eu queria fazer uma outra questão que está no livro de vocês. E por incrível que pareça, são questões do Enem, pessoal. Olha só, essa questão que a gente vai fazer aqui agora, ela é uma questão do Enem, ó. Essa questão está na página 92 do livro de vocês, tá? Página 92. Página 92. E a questão é a questão de número 5 também, né? Coincidentemente, a questão de número 5. Tá bom? Inclusive, tem muitas questões do Enem de vestibulares nessa página, na página 92. Eu vou fazer a questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte: ó, a figura a seguir mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Esta figura é uma representação de um sólido geométrico chamado de... Eu vou colocar a figura bem aqui. Quer dizer, vou tentar desenhar, né? Ela tem isso aqui. Aí ele faz isso aqui, ó. É a sombrinha, tá? Tudo bem, pessoal? É a sombrinha usada em alguns países orientais, tá? Aí ele engrossa um pouquinho isso aqui, né? Pode pintar isso aqui um pouquinho, é como tá lá na figura. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Aí ele pergunta o seguinte, vamos fazer de novo. Esta figura é a representação de um sólido geométrico chamado de... Na letra A, ele diz uma pirâmide. É uma pirâmide, pessoal? Essa figura aí parece ter um formato de uma pirâmide? Sim ou não? Claro que não, né? Por que não é? Uma pirâmide, ele é um poliedro, ele possui apenas partes retas, né? E aqui eu já tenho um corpo, ó, redondo, uma parte arredondada, não é isso? Uma parte curva. Então eu já sei que essa figura, ele é o quê? Um corpo redondo, tá? Então, assim, ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo. Então, eu já sei que ele vai ser, ou ele vai ser um cone, ou ele vai ser um cilindro, ou ele é uma esfera. Tá bom?
Então, assim, eu faço esses comentários para que a gente amplie o nosso conhecimento e fique relembrando os conteúdos que a gente tem aí, né? Na letra B, vai dizer o seguinte: é uma semisfera? Não, uma semisfera é uma parte da esfera, né? Uma semisfera é isso aqui, pessoal. Por exemplo, eu tenho aqui a esfera, não é isso? Tenho aqui a esfera. Aí, se eu quero uma semisfera, é como se eu cortasse, né, a esfera aqui em alguma parte e pegar só a parte de cima, né? Por exemplo, uma semisfera. Ou, na verdade, aqui, né, no centro. A semisfera é metade da esfera. Na verdade, tem que cortar aqui no centro. Daqui para cima, né? Seria isso aqui, ó. Essa aí seria uma semisfera, né? Mas por que aqui não é uma semisfera, né, professor? Se aqui tem aqui, ó. Olha só, professor. Ele tem essa parte aqui, né? Só que aqui é um ponto, né? É um vértice. E aqui não é. Aqui é uma parte curva. Aqui não é apenas um ponto. Isso aqui é diferente, né, da semisfera. Então, não é a letra B. Vamos para a letra C. A letra C diz que é um cilindro, né? Um cilindro. É um cilindro, pessoal? Essa figura aí tem a forma de um cilindro. Eu não sei o que essa caneta tem, que ela está riscando minhas letras. É um cilindro ou não? Não tem nada a ver com cilindro. O cilindro é aquele corpo redondo onde a parte superior reflete na parte inferior e ambas são o mesmo círculo. Tá? Então, errada a letra C. Vamos para a letra D. A letra D diz que é um tronco de cone. É um tronco de cone? Primeira coisa, eu nem expliquei ainda o que é um tronco de cone, né? Mas vamos lá. Pessoal, o cone é essa figura aqui, não é? Que a gente viu. O que seria um tronco? Se eu cortasse essa figura bem aqui nessa região, né? E eu tirasse essa parte de cima da parte de baixo, perceba que a parte de baixo ia ficar isso aqui, ó. A parte de baixo ia ficar isso aqui. Então, essa parte de baixo é o que eu chamo de tronco, tá? Então, se isso aqui é o cone, então esse pedaço aqui é o que eu chamo de tronco de cone. E é isso que está acontecendo aqui? Não. Então, a letra D está errada. A letra D diz que é um tronco de cone. A letra E diz que essa figura é um cone. Então, está correta, porque esse guarda-chuva aqui, né, utilizado em muitos países orientais, é justamente o que eu chamo de cone, né? Ó, olha só. Olha só. Olha só para essa figura em vermelho. É um cone. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui a aula com esses dois exercícios, onde o principal objetivo desse capítulo é que vocês conheçam os sólidos geométricos, tá bom? Conheçam as definições e os elementos principais de cada um deles e saibam diferenciar. Tá? Nas séries posteriores do ensino fundamental e do ensino médio, você vai aprender a calcular áreas e volumes, tá bom? E comprimento de alguns elementos. Tudo bem, pessoal? Mas isso fica para as séries posteriores. Um abraço do professor Natanael e até a próxima. Na verdade, para aqueles que são meus alunos na escola Macau, então a gente se encontra em sala de aula ou por aí tirando alguma dúvida. Tudo bem? E entre em contato comigo, tá? Porque eu vou fazer uma lista de exercício, tá? Desse capítulo, desse conteúdo. Então entre em contato comigo, acredito que a maioria de vocês 85587707. A maioria tem meu contato já, né? Você já entra em contato comigo. Então entre em contato comigo para pedir essa atividade, tá? Ou então qualquer coisa entre os coordenadores da sua escola, porque eu mando para as escolas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.